Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula eu quero falar com você sobre a equação de estado dos gases ideais. Na aula passada nós estávamos falando sobre transformações gasosas, vimos as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica e agora nós vamos dar continuação a este tema. Vamos lá? Bem, o que é uma equação de estado? Uma equação de estado nada mais é que uma equação onde contém variáveis de estado, dentre elas pressão, volume e temperatura. Então vamos começar fazendo esta leitura aqui. No século XIX, em 1811, Amedeo Avogadro, cientista italiano que conhecia o trabalho de Jacques Charles, propôs uma hipótese hoje conhecida como princípio de Avogadro. De acordo com esse princípio, volumes iguais de quaisquer gases, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de partículas, sejam estas átomos ou moléculas. Ou seja, este enunciado que nós citamos como enunciado de Avogadro, ou o valor especificamente como constante de Avogadro, é que em uma dada massa gasosa sobre as mesmas condições pressão e volume, nós temos sempre a mesma quantidade de átomos ou moléculas. Tal enunciado nos deu nos deu hoje conhecido como o número de Avogadro ou constante de Avogadro, que é este valor aqui, certo? 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, qualquer que seja a massa gasosa, quer seja ar ou qualquer outra substância. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre a noção de mol. O que é mol? Mol, do latim, com quantidade de matéria, do qual já decorre o diminutivo, né? Por exemplo, se eu tenho uma grande quantidade de matéria, eu tenho vários átomos. E se eu tenho uma quantidade, diminutivo de mol, uma quantidade pequena, como por exemplo uma molécula, eu tenho uma pequena quantidade de matéria. Então, vejamos o seguinte. A grandeza que indica a quantidade de entidades elementares, quer sejam átomos, moléculas ou íon, de uma amostra de material é chamada de quantidade de matéria, uma das grandezas bases do Sistema Internacional de Unidade de Medida, ou seja, o mol. Então, o mol é a quantidade de matéria de uma substância que contém o mesmo número de partículas quanto o número de átomos existente em, por exemplo, 0,012 kg de carbono, ou seja, a massa atômica do carbono é 12. Isso significa que nesta massa gasosa contém 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. E continuando, deixe-me tentar ganhar tempo, se você quiser dê uma pausa. O número de Avogadro, ou constante de Avogadro, tem seu valor determinado experimentalmente. Nós temos, como já mencionado, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, tudo isso nós estamos iniciando o conceito para introduzir a ideia de equação de estado. Já já a gente fala sobre ele. Antes de iniciarmos esse conceito de equação de estado, vamos analisar um pouquinho sobre o conceito de massa molar. A massa do conjunto que contém 1 mol de entidades elementares é denominada massa molar. Sua unidade de medida é o grama por mol. Assim, a massa molar do hidrogênio, por exemplo, é 1 grama por mol. A do oxigênio é 16 gramas por mol e a da água 18 gramas por mol. Ou seja, se nós analisarmos a molécula da água, eu sei
como o próprio enunciado já está nos dizendo, a massa do hidrogênio é 1. Na molécula da água eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio. Portanto, a massa molar dessa molécula será 1 mais 1, 2, como o próprio enunciado já nos disse, e daqui a pouco a gente verifica isso na tabela periódica, a massa molar do oxigênio é 16. Por isso, 2 átomos de oxigênio, ou seja, vai dar como massa 2, mais 1 átomo de, corrigindo, 2 átomos de hidrogênio, vai dar como massa molar 2, mais 1 átomo de oxigênio, que no caso tem massa molar 16, isso vai nos dar 18, que é o que o enunciado está nos dizendo. 2 mais 16, 18 gramas por mol. É assim que nós obtemos a massa molar de uma molécula. E em se falando e em se tratando de massa molar, nós precisamos também falar sobre o número de mol, que nada mais é que a razão entre a massa do composto dividido pela massa molar deste. Ou seja, conhecendo a massa molar M e a massa do composto de determinada amostra de substância, podemos calcular a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol dessa amostra por meio da razão entre as massas, ou seja, massa do composto e massa molar. Vejamos um exemplo bem simples e bem prático. Vamos só analisar o que nós falamos agora. Olha só, o oxigênio, se você for lá na tabela periódica, você vai analisar essa situação aqui que eu estou ampliando para você. Ou seja, você verá que a massa do oxigênio, a massa atômica, é 15,999. Nós estamos considerando 16. E deixe-me mostrar também a massa do oxigênio. Aqui está ela, a massa do oxigênio. A massa molar do oxigênio é 1,008. Estamos adotando como 1. Ou seja, a massa de qualquer composto você pode encontrar na tabela periódica. Quem está aqui é o número atômico, quem está embaixo, a massa molar. E assim em todos os elementos da tabela periódica. Vejamos só este exemplo bem simples, bem prático. A massa molar do gás oxigênio é 32. Como eu já mostrei agora há pouco, como é que a gente chega nesse valor? Por se tratar de um gás, então a molécula do gás oxigênio é O2, o que significa dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa molar de 16 gramas por mol. 16 gramas por mol, portanto, na massa molar do oxigênio eu tenho 32 gramas por mol, é a massa do oxigênio, massa molar do oxigênio. Se a massa de determinada amostra de oxigênio for 160 gramas, podemos calcular a quantidade de matéria, o número de mol, dessa amostra da seguinte forma. Vamos ver. Eu acabei não colocando a equação, então não é necessário, ela está no slide anterior. Então nós podemos calcular da seguinte forma: número de mol é igual à massa do composto dividido pela massa molar da substância. Neste caso, o enunciado está nos dizendo que esta massa de determinada quantidade de matéria de oxigênio vale 160. Então, 160. Fique à vontade para colocar ou não a unidade de medida. Não se esqueça que ela deve ser posta ao final. Dividido pela massa molar. Já temos no enunciado, a massa molar é de 32. Como eu falei, ou você coloca no final, ou você coloca fazendo todas as devidas transformações. Neste caso, nós não vamos fazer nenhuma transformação, vamos só colocar a unidade de medida em cima
eu tenho o grama, embaixo eu tenho grama por mol. Então, como eu sei também que a unidade de medida de número de mol a unidade de medida de mol é o mol. Então, como é que fica a nossa resolução? Ficamos assim. Eu tenho 160 gramas dividido por 32 gramas. Só que é grama por mol, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, eu deixo G aqui, M e mol aqui. Logo, eu posso... vamos lá, só mudar aqui a cor rapidinho. Eu posso cortar este com este e fazer ou efetuar esta divisão. Quanto é que dá 160 dividido por 32? É uma conta bem simples, eu vou fazer só esta vez aqui em tela e depois a gente não faz mais. Abre o aplicativo da calculadora e resolve, tá bom? Então vamos lá, 32, 16 por 3 cabe quanto? Cabe um 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, nada, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Para 16, nada. Talvez vocês não conheçam esse método, vocês façam de uma outra forma. Deixa eu ver aqui. Talvez vocês façam o seguinte: 5 vezes 32, 160. Para 160, nada. Não importa, você tem várias maneiras. Isso aqui é uma maneira prática, a meu ver, e rápida de se resolver uma continha sem cometer erros. Então, 160 dividido por 32 vai dar 5 mol. Aí está, 5 mol. Aí, se eu quiser colocar o plural, eu posso colocar mols ou moles. A língua portuguesa admite moles, qualquer uma dessas. Vamos colocar a nomenclatura mais usual, 5 mols, tá bom? Ou 5 mols. Portanto, num exemplo bem simples, como é que calcula o número de mol? O número de mol é calculado dividindo a massa do composto pela massa molar. Só isso. Ao fazer isso, nós encontramos o valor do número de mol, certo? Deixa-me tirar este S aqui que ele está me incomodando. Pronto. Aí está. Próximo comentário. Agora que nós já falamos sobre o número de mol, vamos falar sobre a equação de estado ou também a equação de Clapeyron. Em 1834, tendo como base as relações descobertas por Boyle e Mariotte, Charles e Gay-Lussac, o físico francês Paul-Émile Clapeyron concluiu que a relação entre pressão, temperatura e volume é proporcional ao número de moléculas do gás e não à sua massa. Assim, ele estabeleceu uma equação que ficou conhecida como equação de Clapeyron ou equação de estado dos gases ideais. Por exemplo, nós já vimos nas nossas aulas anteriores as leis de Boyle, Mariotte e Charles. Vamos pegar aqui só uma transformação PV igual a PV, que nós fazíamos essa transformação na aula passada. Agora vamos falar sobre as variáveis de estado, PV sobre T, certo? Pressão, volume e temperatura. Segundo as conclusões de Émile Clapeyron, isso aí era igual sempre a uma constante. Que constante é esta? Vamos chamar agora de constante universal dos gases. É claro, existe uma dedução matemática para se chegar a esta equação. A gente vai tentar ganhar tempo e ficar conceitualmente. Mas PV sobre T é igual a uma constante. E como nós estamos falando de gases e acabamos de dizer, nós temos também o número de mol. Se você fizer aí meios pelos extremos, teremos que PV, ou seja, pressão e volume, é igual a NRT
T. Logo, eu tenho pressão, volume, número de mol, constante universal dos gases, daqui a pouco falaremos sobre ela, e temperatura. Neste caso, como estamos falando de equação de estado, esta temperatura deve ser usada sempre em Kelvin. Logo, sempre que tivermos uma temperatura em Celsius, devemos transformar. E como é que fazemos isso? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, conforme nós vimos em aulas anteriores. Tá bom, gente? Vamos prosseguir? Aí está a equação que nós acabamos de enunciar. É uma equação de estado na qual relaciona as variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Eu posso recorrer a esta equação com o número de mol vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, ou a essa daqui. São equações diferentes. Não é muito comum usarmos esta, é mais comum esta, mas vamos comentar um pouquinho essa daqui. O que seria este N? Antes disso, vejamos a constante universal dos gases. R vale. Isso se nós estivermos medindo a pressão em Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Isso eu posso dizer que a relação de energia estará em joules e a temperatura estará em Kelvin. A quantidade de matéria, não importa a situação, é sempre em mol. Mas se de repente eu usar a pressão em atm e o volume em litros, a nossa constante vale 0,82. Recapitulando, voltando, se a pressão for Newton por metro quadrado e o volume metro cúbico, ou seja, vai dar unidade de energia, portanto em joule, neste caso o R vale 8,31. Mas se usarmos, ao invés da pressão em Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos, usarmos pressão em atm, volume em litro, o valor da nossa constante universal vale 0,82. Ela é chamada de constante universal dos gases. No caso, N, nesta equação de baixo, é o número total de moléculas, e K é uma constante, uma nova constante, por isso que eu digo que não é tão comum a gente usar ela. É uma nova constante que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. É conhecida como constante de Boltzmann, certo? Não é tão comum a gente usá-la, pelo menos na educação básica. Agora você provavelmente deve ter visto na química as condições normais de pressão e temperatura, não viram? Ou seja, o estado normal de um gás. Então, quando a gente fala em condições normais de pressão e temperatura, estamos nos referindo que se esse gás tem esta condição, isto significa dizer que a pressão a que ele estava submetido é de 1 atm. Ou seja, ele estava ao nível do mar. Na aula passada nós também comentamos este valor, 760 miligramas de mercúrio. Este valor advém do experimento do Torricelli ao medir pela primeira vez a pressão atmosférica. Ou seja, o Torricelli pegou uma haste de mercúrio, encheu de mercúrio e embebeu em um líquido, também mercúrio. Devido ao peso, ela desceu até certo ponto, criando aqui o vácuo, ou seja, ali vai ter uma pressão. Quando a coluna parou de descer a uma altura de 76 centímetros do líquido que estava ali dentro, que era o HG, Adragirium, mercúrio em latim, que quer dizer cor prateada, sei lá, dourada. Então, o Torricelli fez a seguinte conclusão:
Se a coluna parou de descer, significa que a pressão interna se igualou à pressão externa. Daí, com este experimento, ele mediu pela primeira vez o valor da pressão atmosférica ao nível do mar, que é de 76 centímetros. 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é a pressão ao nível do mar, certo? Então, muito bem, vamos prosseguindo. Logo, um gás estará em condições normais de pressão e temperatura quando esta estiver em ATM, ou seja, ao nível do mar, ao nível do mar, e a temperatura for ou estiver a 273 Kelvin, ou seja, a 0 graus Celsius. Se você voltar nas nossas aulas anteriores, nós fizemos algumas transformações de escalas termométricas, de Celsius para Kelvin e vice-versa. Então, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Nestas condições, quando o gás apresenta estas características, nós dizemos que ele está em condições normais de pressão e temperatura. Também temos o volume que iremos tratar daqui a pouco. Por exemplo, com esta equação. Com este exemplo, com esta questão. Determine o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura a 273 Kelvin e a pressão a 1 atm. E aí ele já nos dá o valor da constante universal. Vamos fazê-lo? Sim, devemos recorrer à equação geral dos gases, ou equação de estado, ou equação de Clapeyron. PV, pressão vezes volume, é igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura. Todas essas variáveis nós encontramos no texto, à exceção do volume que estamos procurando. Quanto vale a pressão? A pressão vale 1 atm. A pressão vale 1, aqui está ela. Certo? Qual o valor do volume? O volume eu não sei, quero saber. Então, coloco aqui. Qual o valor do número de mol? O valor do número de mol. O valor do número de mol eu também não sei. Determine o volume molar. Então, qual seria este volume molar? Isso é a temperatura, pressão de 1 atm por mol. Aqui está. Como a própria constante já está nos dizendo, o número de mol é 1. Então, aqui vale 1 vezes. O valor da constante é 0,082. É só substituirmos aqui. 0,082 vezes o valor da temperatura, que é 273. O valor da temperatura, que é, só um pouquinho, o valor da temperatura, que é 273 Kelvin. Muito bem, como é que eu fico aqui? Eu fico com V igual, e tenho que multiplicar 1 vezes 0,082, vai dar 0,082. 0,082 vezes 370. Deixe-me buscar a minha calculadora e ficar com ela em tela. Vamos lá. Calculadora. Só um momento, gente. Deixe-me pegar a calculadora. E aí eu fico com ela em tela. Muito bem, aí está. Qual é a conta que devemos fazer? Ou que precisamos fazer? Acho que assim não vai dar certo, porque ela fica muito grande. Eu quero que a tela apareça. É 0,082 vezes 273. Aí está. Bom,
A nossa multiplicaçãozinha deu 22,386. Como o número depois do 3, 8, passou de 5, a gente aplica a regra do arredondamento. 22,4 litros. Ou seja, a condições normais de temperatura e pressão, nós vimos no slide anterior, é aquela na qual a pressão está em 1 atm, ou 760 miligramas de mercúrio, temperatura está a 273 Kelvin, 0 graus Celsius, e acabamos de verificar num probleminha bem simples que o volume ele estará 22,4 litros. Estas são as condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Quando a gente fala em pressão, não podemos deixar de comentar a pressão, o efeito da pressão atmosférica no nosso corpo. A gente às vezes não percebe, mas temos algumas situações que isso é perceptível. Alguém já mergulhou? Prática esportiva de mergulho? Não sei, eu nunca. É claro que eu posso ter andado de avião e verificado o que vai ser citado aqui no texto. Ou não necessariamente eu preciso ter andado de avião, voado, né? Eu posso ter subido uma montanha e ter percebido uma sensação nos meus ouvidos. Vamos comentar essa questão? Explique a sensação de ouvido entupido que, em geral, as pessoas têm ao subir ou descer uma serra ou ao decolar e aterrissar um avião. Compare com a sensação que geralmente se tem ao mergulhar mais profundamente nas águas. Então, vamos analisar primeiramente ao subir ou descer uma montanha. Conforme nós falamos deixa eu só ver aqui uma coisa. Conforme nós falamos nas aulas anteriores, nós vimos que ao nível do mar, a pressão vale 1 atm, certo? Eu tenho uma quantidade de massa gasosa nesta região aqui. Conforme eu subo em relação ao nível do mar, esta pressão vai diminuindo. Você provavelmente já deve ter se perguntado por que em lugares altos é frio. Isso está relacionado com a pressão, porque temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Por exemplo, do Monte Everest, é frio, o alto, né? Por quê? Quanto mais você sobe, menor é a pressão. Tudo bem? Mas a pergunta não foi esta. A pergunta foi o seguinte: por que que nossos ouvidos têm essa sensação de ouvido entupido? Nossos ouvidos têm uma membrana chamada de tímpano. A membrana tímpano. Certo? É ela que vibra e transmite ao nosso cérebro esta sensação. Então, o que que acontece? Quando você sobe em relação ao nível do mar, em uma montanha, não necessariamente, mas em algum local da sua cidade, com ligeiro relevo, desnível, você sente aquele zumbido ou aquela sensação no ouvido. Isso porque a pressão externa está menor que a pressão interna. E aí você tem a membrana timpana sendo impulsionada para fora. Alguém já fez a sensação de tampar o nariz e a ver que a membrana timpana faz este movimento? Não sei, mas é isso que acontece ao subir numa montanha, tá bom? Respondendo aí a pergunta, ao subir numa montanha, ao descer na montanha, no avião, etc. E aí a questão também pede para você comparar esta situação com a água. É a mesma coisa? Lá no primeiro ano, quando nós estudamos o teorema de Stevens, né? Ou seja, no teorema de Stevens vai dizer que pressão
do líquido, ela depende da densidade da água, da aceleração da gravidade e da profundidade. O que significa dizer que quanto mais profundo você desce, quanto maior for a coluna do líquido, a altura, maior será a pressão exercida. Então, lá dentro vamos dizer assim, do local onde você está praticando a atividade de mergulho, a pressão aumenta, é o inverso da montanha. Enquanto na montanha a pressão é menor, quanto mais você desce em relação ao nível do mar, no caso a água, esta pressão nos seus ouvidos é maior. Então, se é maior a pressão interna do tímpano, é menor, você tem uma pressão, uma força exercida na membrana timpana que vai provocar esse, vamos chamar assim, não efeito, mas esta sensação de ouvido entupido. Tá certo? Então eu precisava comentar com vocês sobre esta questão da pressão atmosférica e achei ideal esta questão da qual ela pede para comparar o que acontece quando você sobe em relação ao nível do mar e quando você desce também em relação ao nível do mar, tá bom? Bom, gente, é isso. Não sei se ficou dúvida. Se ficou dúvida, espero que você escreva aí embaixo no formulário, nas nossas plataformas, e assim a gente pode estar dando o retorno para você, tá bom? Até a nossa próxima aula e nos vemos em breve. Até lá!